eu vou entrar aqui no assunto rapidinho do Bruno, contar uma coisa interessante para vocês. O Bruno, gente, eu gostei. Hoje a gente manteve aqui, o mínimo que teve de pessoas aqui foi oito pessoas na live, hein? A maioria não falou nada, né? Ou não, a maioria falou, né? Mas a gente teve umas explosões de pessoal na live e tal. Para live do tamanho que a gente sempre faz, né? Muito obrigado pela participação de todos aí. Só queria comentar mais um elemento aqui. E se vocês não sabem do que eu tô falando, vão lá pro nosso canal no Telegram, dê uma buscadinha, um pouquinho para cima você vai encontrar. Que foi o Bruno questionando. Esse Bruno aqui, ó. Esse mesmo Bruno aqui, ó. Aqui, ó. Só voltar aqui, ó. Certamente, respondeu o leirão indignadamente. Ficaria assim. Colaboração aí do nosso professor de inglês. E ele mesmo dizendo, ó. Feio demais. Cara, horrível, horrível, horrível. Gente, a questão é a seguinte, ó. Lá no grupo, o Bruno, esse Bruno aqui, né, ele, um dos escritores lá do nosso grupo, ele levantou uma hipótese assim, é o seguinte, cara, esse a irmã da Alice é que tem quem tá fazendo essa história toda aí, enfim, levantou uma espécie de teoria ali, que alguém poderia chamar de teoria da conspiração, do tipo interpretativa, né? Sabe aquele negócio assim, ó, e se na verdade o Chaves é uma grande alegoria sobre o inferno? Ou então, assim, pior ainda, e se na verdade o Chaves é o inferno? O Chaves que eu digo assim, o ambiente, né? E eles todos eles estão no purgatório. Vocês já viram essa teoria? E pior que ela é legal pra caramba. Ela é muito legal, ela faz muito sentido. Existe algum indício de que deva ser isso no Chaves? Não. Mas a teoria não desfala nada do que está na diegese. O que é diegese? É tudo aquilo que é construído, que faz parte do world building do que você está lendo ou do que você está assistindo, tá? Diegese é o que acontece dentro do world building. É tudo aquilo que é real dentro da história. Dentro da história do Chaves, a gente não tem nenhum indício de que aquilo ali seja o inferno. Mas essa teoria é construída de uma forma tal que ela não contraria a diegese e ela acrescenta uma teoria maluca em cima, tá? Ela, assim, dificilmente seria verdade isso, mas ela faz sentido. E o Bruno, eu não lembro exatamente qual é a teoria dele, mas ele faz uma teoria dessas lá no canal, a gente ficou discutindo lá no nosso canal no Telegram. E eu disse pra ele assim, cara, por que ao invés de ficar tentando bolar uma teoria, você não escreve um texto sobre isso? Um textão mesmo. De repente com mais coisas, dependendo do tamanho, você pode até publicar um pequeno livro sobre isso. Um ensaio do tamanho de um livro, né? E aí, depois eu tive uma outra ideia um pouco mais interessante. Não sei se é melhor, mas é mais interessante, parece. Assim, ó, e se você escrever um livro, cara, um outro livro de ficção, contando isso que você tá contando? Essa outra história. E eu fiquei discutindo isso com ele. Ele tem duas alternativas, né? Que é fazer igual essa teoria da conspiração aí do Chaves, que é não desfalar nada do que existe no Chaves, mas inventar uma história que acrescente coisas em cima, né? Bolando uma outra história, narrando de uma outra perspectiva. Seria uma espécie de plot twist, né? Louco pra caramba. Imagina se o último episódio do Chaves fosse isso. Caraca, todos os episódios anteriores você ia ter que rever e ficar pescando essas coisas lá, né? Que é tipo o que acontece no Sexto Sentido, né? Então é mais ou menos isso, essa sensação que eu tive que poderia acontecer com a teoria do Bruno. Ou seja, quando você termina de ler a história da Alice no País das Maravilhas, aí o narrador te fala, e se eu te contasse que desde o começo tal coisa aconteceu? E aí, caramba, né? Então essa seria uma alternativa, não desmentir nada que tá ali e acrescentar coisas. A segunda alternativa seria mudar uma coisinha ou outra e acusar o narrador do livro de este sim estar mentindo. Entendeu? E você conta uma nova história, né? Você muda poucas coisas para ser convincente e conta uma nova história. Até porque, gente, esse livro já tá em domínio público já. Então não tem problema com copyright, com nada. Até se vocês quiserem fazer um conto, a gente consegue publicar isso aí, tá? Mas um livro seria muito mais legal. Se alguém quiser se interessar, se alguém se interessar mais pra frente por esse projeto aí, comunique o Bruno. Chame o Bruno lá, tá? Quando se sentir à vontade para fazer isso, entre lá no nosso canal, procure o Bruno, chame ele, converse com ele. E eu vou falar o que eu falei aqui pro Bruno. Se o Bruno fizer esse material, que ele receba, inclusive, mais incentivos aí, se ele quiser levar a sério isso aí, e se ficar legal a história, a gente pode até ajudar, né? E eu ajudo com certeza a publicar.
tá? Mas o que eu disse para ele também? Aqui é uma questão importante, tá? Aqui é uma questão estrutural da narrativa e que serve de dica de escrita também. Se o Bruno quiser fazer um trabalho bem legal mesmo, vai ser interessante ele levar em conta a pegada do livro. Do que eu tô falando aqui? O narrador eu não gosto. O narrador eu já expliquei que não é legal. Tá meio mal construído ali. O jeito de narrar certas coisas, como por exemplo, ficar subestimando o leitor e ficar usando desenfreadamente advérbios, como esse que eu usei agora, isso aí também ele tem que contornar. A gente não faz mais assim ultimamente. A gente consegue no texto não precisar desses atalhos, né? A gente fala isso normalmente porque na fala é mais natural você usar assim, porque você está falando, você precisa ser conciso. No texto, não. Então, não são essas coisas que eu tô falando, que eu tô chamando de a pegada do texto. Agora, tem uma coisa que é muito característica, que eu já falei, que é essa questão estrutural dele, você ter essa sensação de que toda hora acontece uma coisa nova, toda hora. Você não fica com o tempo, com aquela barriga, pensando em o que vai acontecer. Não, toda hora acontece uma coisa. E as coisas que acontecem, elas nem parecem ter a ver com o que aconteceu antes. Porque elas não têm mesmo. Elas são mais ou menos nonsense, e o enredo é meio nonsense. Mas isso faz um efeito no texto que tem a ver com o ritmo do texto. Vocês percebem isso? O texto é frenético. Não é que seja um texto que você não consegue parar de ler, não é bem isso, né? Falei de um jeito bem paulista agora. Não é isso, não é que seja o caso. O texto é tão bom que você não consegue parar de ler. Mas o texto, ele força você a ficar lendo. Porque ele é tão tenso, não é tenso, mas ele é tão rápido. Você não tem sumários narrativos quase. Acho que só tem assim, eu acho que nem tem meu sumário narrativo. Ele vai contando pra você uma coisa atrás da outra, assim, e vai te empurrando pra frente. Sabe? Cada hora tem uma coisinha nova. E, na verdade, isso pode até fazer com que você, em qualquer momento, pare de ler o livro e continue lendo depois, a partir de onde você parou, sem precisar reler antes o que estava acontecendo. Né? Isso tem a ver com o ritmo do texto. Se você estudar um pouquinho sobre a estrutura narrativa, você já vai perceber que essa é uma questão estrutural. E que é por isso que você precisa das estruturas narrativas, analisá-las, inclusive, para você não tirar o máximo possível das barrigas do texto. Quando a gente analisou alguns contos aqui, a gente percebeu que algumas críticas que a gente fez e que outras pessoas, como por exemplo o Riel e a própria Vitória, fizeram, né, de alguns contos, foi justamente que os contos tinham certa barriga. A partir daquela hora ali, eu me desprendi. Eu não consegui me interessar, porque demorou demais, eu não estava conseguindo ficar interessado. Por que é isso aqui? A tensão diminuiu ou o ritmo ficou fraco. Claro que você não deve ficar colocando um monte de tensão, só tensão. O texto é só tenso, ou só rápido, que isso cansa um pouco a gente também. Isso dá uma sensação meio estranha. Mas essa é a pegada do texto. E eu acho que se o Bruno quisesse fazer essa continuação, ele deveria estudar um pouco sobre estruturas narrativas, pensar bem como é que são feitas essas estruturas que dão ritmo ou fazem perder ritmo, ou qual é o elemento no texto que faz ele perder ou aumentar o ritmo, para compor o texto dele assim. Essa aqui é a última dica que eu queria falar a respeito desse livro.